Olá, nesse outro vídeo falaremos sobre o contexto social no qual viveu Christine de Pizan. Como falamos no anterior sobre a vida dela, que ela nasce em 1364, ou seja, na segunda metade do século XIV, agora falaremos especificamente desse período histórico. O século XIV foi o período da peste negra. Aconteceu praticamente na metade do século XIV. Foi o momento em que a doença transmitida pelos ratos dizimou quase que um terço da população europeia. Imaginem, quase um terço da população europeia. As pessoas não sabiam e não demoraram a identificar que eram os ratos os transmissores dessa doença. E muitas vezes jogavam os cadáveres das pessoas que morriam na água, o que contaminavam ainda mais a água, levando a exatamente essa dizimação de quase um terço da população. Então imaginem, essa sociedade não era mais a sociedade estática da Idade Média do século XII e do século XIII. O século XIV então começou a se abrir para um outro espaço. Qual era o espaço? O espaço para as mulheres. Boa parte dos homens morreram ou sumiram e quem que começou a gerir os negócios? Quem começou a tomar conta do comércio? As mulheres. E é exatamente para essas mulheres que começam a ter um pouco mais de acesso, um pouco mais de autonomia, é que Christine de Pizan escreve. É para essas mulheres que ela vai escrever o livro Les Trois Vertus, ou O Espelho de Cristina, que é um manual de educação e comportamento de como as mulheres daquele período deveriam se educar e como que elas deveriam se comportar. Qual é o grande interesse desse texto? Qual o diferencial? Porque outros manuais de educação escritos por homens também já tinham sido compostos. Qual é o diferencial então desse texto? Além de ser escrito por uma mulher para outras mulheres, Christine escreve tanto para a nobreza quanto para as mulheres mais simples. Ela escreve mesmo para as prostitutas e ela usa um critério diferente do que os homens usavam naquele período. Ela não vai se referir às mulheres a partir da castidade, às virgens, viúvas e as casadas, mas ela vai se referir às mulheres a partir de sua classe social, as nobres, as que frequentam a corte e as mulheres do povo. Esse é o grande diferencial desse texto de Christine de Pizan. Ela usa um outro critério, o critério social, ou seja, da importância das mulheres para essa sociedade. Interessante pensar que esse livro foi escrito em 1406, ou seja, há mais de 600 anos. Era uma feminista ou não era essa Christine de Pizan?